Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos começando uma nova série. Espírito Santo, diga Espírito Santo. O objetivo dessa série não é que você conheça mais sobre o Espírito Santo. O objetivo dessa série é que você conheça o Espírito Santo. O objetivo dessa série é nos levar a um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o Espírito Santo. Quando Jesus foi aos céus, antes de ser glorificado, antes de ser elevado ao alto, ele disse aos discípulos que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo. E isso aconteceu. Os discípulos recebem o Espírito Santo e começam a se relacionar com Deus a partir do Espírito Santo. Normalmente, eu dou muitos textos bíblicos para os irmãos quando eu vou ministrar uma coisa, mas hoje eu quero me ater basicamente a um versículo da Bíblia, de algo que Deus ministrou na minha vida, no meu coração, para que eu trouxesse para a igreja hoje. Mas eu quero que você aqui hoje abra o seu coração a partir deste momento e peça a Deus para te levar a um novo nível, para te levar a lugares mais profundos, para te levar a alturas que você ainda não chegou no Espírito Santo. Você deseja isso para a sua vida? Então gostaria de começar agora essa série Espírito Santo, levando a igreja a orar por isso. Coloque a mão no seu coração agora e diga a Deus aquilo que você quer, que você deseja mais do Espírito Santo. Senhor, nós desejamos mais da Tua presença, nós desejamos o Espírito Santo, nós desejamos o Senhor mais do que todas as coisas, nós te desejamos, nós queremos mais a Tua presença do que estamos preocupados com nossa reputação. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos surpreenda, nós queremos, ó Deus, que o poder do Senhor invada a nossa vida, nós queremos, ó Deus, que o nosso relacionamento cresça, nós queremos o poder do Senhor na nossa vida, nós queremos não apenas a onipresença de Deus na nossa vida, nós queremos a manifestação do Senhor na nossa vida, nós queremos ver o Espírito Santo operando através de nós, em nome de Jesus. Nós pedimos agora, Espírito Santo, começa a soprar neste lugar, começa a soprar sobre nós, começa a envolver a nossa vida, começa a envolver o coração de cada um aqui, em nome de Jesus, nós oramos agora, amém e amém. João 3, versículo 8. João sempre mostra que Jesus usava coisas naturais para mostrar coisas profundas relacionadas ao reino de Deus. A gente vê isso claramente nos evangelhos, o quanto Jesus usava parábolas e coisas do dia a dia. E aqui João está escrevendo algo que Jesus disse. Em João 3, versículo 8, ele escreve assim: o vento sopra onde quer, que a propósito é o título da mensagem de hoje. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bom, é importante em primeiro lugar você saber com quem Jesus estava falando quando ele disse isso. Jesus estava falando com Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei. Ele era um intelectual da sua época. Nicodemos não era um homem de conhecimento superficial. Nicodemos era um homem que conhecia profundamente a palavra de Deus, conhecia a lei, ele era um mestre da lei, ele era uma pessoa devota ao estudo da palavra. Então, um homem culto. E quando Jesus diz essa frase, Jesus estava conversando com Nicodemos. E o que Jesus estava fazendo aqui era tomando um homem pela mão que estava cheio de conhecimento natural. E Jesus pega e diz algo a ele, porque o que Jesus queria, na verdade, era tirar aquele homem do nível de conhecer para o nível de conhecer pessoalmente. E se você for ver o contexto aqui de quando Jesus fala isso, a conversa era totalmente diferente. E quando Jesus fala isso, ele está respondendo uma pergunta de Nicodemos que não tem nada a ver
com aquilo que Nicodemos perguntou para Jesus. Aí Jesus vira para ele e diz isso: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vais, mas assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. E há uma comparação aqui natural que eu quero mostrar para você. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando Jesus fala do Espírito Santo aqui, a intenção de Jesus é levar pessoas que têm um conhecimento sobre o Espírito Santo a se relacionar com o Espírito Santo. Eu vejo que hoje muitas pessoas sabem, conhecem sobre Deus, têm teorias sobre Deus, assistem os cultos, palavras que tocam a sua vida, mas muitas pessoas não desenvolveram um nível de relacionamento pessoal com Deus. Muitas pessoas nem têm uma intimidade com o Espírito Santo da maneira como Deus gostaria que nós tivéssemos, porque Deus quer que cada um de nós sejamos íntimos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é com quem nós nos relacionamos nessa terra. Depois da partida física de Jesus para os céus, o Espírito Santo veio e Ele mora em nós, e Ele também está o tempo todo ao nosso lado para nos ajudar. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com o Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso aqui. Agora, quando João escreve isso daqui, ele escreve esse texto em grego. Os irmãos sabem que Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico, ok? A língua que Jesus falava. Então Jesus não falou no grego, mas João escreveu no grego. E o interessante é que quando João escreveu isso daqui, ele faz um jogo de palavras aqui no grego. Agora, eu quero te explicar algo sobre isso daqui. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito na Bíblia. Quando João escreveu esse texto, Jesus tinha falado isso já fazia 60 anos. E quando João faz esse registro aqui no Evangelho, 60 anos depois, João já tinha o claro entendimento de quando Jesus falou isso daqui, Jesus não estava falando sobre o vento, Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Ele já tinha a maturidade e o entendimento daquilo que Jesus tinha falado em aramaico. Eu vou te dizer aqui, a palavra que Jesus usou em aramaico, nós não temos certeza, mas provavelmente foi a palavra R-U-A-K, ruach. A palavra ruach, que é traduzida no Velho Testamento como espírito ou como sopro, ou fôlego de vida. Sabe o fôlego de vida lá do Gênesis? Soprou nele o fôlego de vida. Aquela palavra, ele é a palavra ruach. Ela tem um sopro na palavra. A própria palavra tem um vento nela. Isso é interessante. Mas quando João vai escrever em grego, João escolhe a palavra pneuma, que a palavra pneuma é traduzida no português como vento ou como espírito. Agora olha o que é interessante, é que na nossa Bíblia, a primeira palavra aqui, o vento sopra onde quer. Você não percebe o jogo de palavras no português por causa da tradução, mas a mesma palavra que João usa quando ele diz o vento, pneuma, sopra onde quer, é a mesma palavra que ele usa, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, pneuma, de novo, em letra maiúscula. Então olha que João está fazendo um jogo de palavras no grego, e o que ele está fazendo aqui na verdade, ele está usando a mesma palavra para vento e a mesma palavra para espírito, só que uma com letra maiúscula e outra com letra minúscula. Então fica claro que quando ele está escrevendo isso aqui, para o entendimento do leitor daquela época, ele está claramente fazendo uma comparação do Espírito Santo com o vento. Quantos estão me acompanhando aqui? Amém. Então ele está fazendo essa comparação, dizendo que existem semelhanças entre o Espírito Santo e o vento. É importante nós entendermos que uma comparação, ela mostra semelhanças, e não quer dizer que é igual. Ou seja, nós não podemos interpretar o texto dizendo assim, já que João usou a mesma palavra para vento e espírito, pensar que João está ensinando que o Espírito Santo é o vento, ou uma força da natureza, ou uma força cósmica. Não.
ele está fazendo comparações. O que a comparação faz é mostrar a semelhança entre uma coisa e outra. Então João está usando algumas coisas aqui para fazer uma comparação. E fica claro que o que Jesus queria ensinar para Nicodemos não era sobre o vento. Ok? Jesus não queria ensinar Nicodemos sobre o vento. Jesus queria ensinar Nicodemos sobre o Espírito Santo. Queria ensinar Nicodemos sobre como ele poderia ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, ok? Semelhantes não são iguais. Então, o Espírito Santo é como o vento, mas o Espírito Santo não é o vento. Amém? Os irmãos entenderam até aqui? Então, eu quero ver aqui algumas características com os irmãos do vento, que está aqui em João. Depois eu quero fazer uma comparação com o Espírito Santo. Primeira coisa, o vento é invisível. Não se sabe de onde vem. Por quê? Porque você não vê. Não sabe para onde vai. Por quê? Porque você não vê. O vento, ele é invisível. Eu moro bem aqui pertinho, na esquina. Ali, deixa eu ver. Ali. Na esquina. E eu moro no apartamento de cima. E ali em volta as casas são baixas. Então qualquer vento que dá, ele entra muito forte dentro da minha casa. Eu tenho que fechar as janelas, porque senão ele entra, ele quebra coisas que estão em cima das prateleiras. Já aconteceu algumas vezes, ele balança as cortinas vão em cima das coisas, derruba as coisas, porque é um lugar aberto, minha casa. Tem uma sacada grande, a porta fica aberta, e o vento pode fazer uma bagunça dentro de casa. Teve um dia, na nossa casa, meus filhos nem eram nascidos, há muito tempo atrás teve um vento muito forte. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, foi assustador, porque jogou todo tipo de coisa para dentro da minha casa. Veio galho de árvore, veio pedaço de papel, pedaço de plástico. O vento soprou um monte de coisa para dentro da nossa casa. A gente não podia ver, mas aí era evidente que o vento estava ali. O vento, ele é assim. É evidente que ele chegou em algum lugar. Em outubro de 2012, teve um furacão especialmente que encaixa direitinho nisso que eu quero explicar para os irmãos, que foi um furacão que se chamava Sandy. Atingiu a costa dos Estados Unidos depois de passar pelas Bahamas, da República Dominicana, Haiti. Ele veio ali pelo Mar do Caribe, entrando pelo Golfo do México. Se você conhece um pouquinho o mapa dos Estados Unidos, ali na costa, ele atingiu os Estados Unidos na costa da Flórida. E esse furacão, ele encaixa perfeitamente no exemplo que eu quero te dar, porque ele é o típico exemplo de um vento que simboliza o Espírito Santo. Em primeiro lugar, quando esse furacão chegou em 2012, ele chegou com tanta força na costa dos Estados Unidos, com ventos de aproximadamente 150 quilômetros por hora, e ele causou uma devastação. Eu acho que quem lembra disso, das notícias do furacão Sandy, né? Tem muita mulher que ficou depois com ciúme, também queria um furacão com o nome delas. Mas não teve jeito. A Sandy, em 2012, ganhou o nome de um furacão e ficou assim, uma força tremenda. Não dava para ver nada, mas dava para ver que ele tinha chegado. Ele derrubou vento, ou derrubou árvores, derrubou casas. O vento estava ali, ele era forte, intenso. Todo mundo sabia que ele tinha chegado, mas ninguém podia vê-lo. O vento é invisível. O vento também é imprevisível. E aqui é porque eu digo que o furacão Sandy encaixa perfeitamente no exemplo dessa palavra, porque quando ele atinge a costa dos Estados Unidos, um meteorologista que não conhecia a palavra de Deus, não conhecia o que Jesus tinha falado, falou: você não sabe para onde o vento vai. Jesus já tinha avisado, mas eu acho que ele ignorou isso e ele fez uma previsão, porque os Estados Unidos, quando chega ali na costa da Flórida, se você olha o mapa dos Estados Unidos, ele segue uma costa por aqui, pelo Oceano Atlântico, e outra pelo Golfo do México, embaixo. E a previsão
é que quando Sandy atingisse a costa dos Estados Unidos, pela movimentação que ele estava fazendo, que ele subisse em direção, ou que ele viesse seguindo a costa baixa dos Estados Unidos, do Golfo do México, rumo à cidade de New Orleans, que é a capital de Louisiana, ao lado do estado onde eu morei, do Texas, faz divisa com o Texas. Então, a previsão é que o furacão ele continuaria ali. Só que o que acontece é que quando o furacão atinge a costa dos Estados Unidos, ele pega o rumo da outra costa dos Estados Unidos e ele ganha força no mar. E em vez dele ir para o lado do estado da Louisiana, ele vai para o lado do estado de Nova York, lá em cima nos Estados Unidos. No meio do caminho ele perde um pouco de força, mas depois, por causa da força do mar, ele ganha força de novo. E quando ele chega na cidade de Nova York, ele arrasa toda a cidade de Nova York e Nova Jersey, que são uma ao lado da outra, porque eles simplesmente ignoraram o fato de que o vento é imprevisível. E quando ele atinge Nova York, quando o furacão tomou esse rumo, eles não tiveram muito tempo de se preparar. E o que acontece é que 650 milhões de pessoas ficaram sem energia. Vários alagamentos aconteceram, aeroportos foram fechados, 16 pessoas morreram e um prejuízo de 68 bilhões de dólares foi causado pelo furacão Sandy nos Estados Unidos. Não foi tanto quanto o furacão Lula no Brasil, mas foi significante. O furacão Lula no Brasil fez mais estrago, o estrago foi mais fundo do que esse. O vento sopra onde quer, ele tem vontade própria. Uma das ciências mais difíceis é o estudo do vento. Sabia disso? Você sabia que nós sabemos mais sobre o espaço do que sabemos sobre o vento? Até hoje nós não sabemos como se comportam os furacões, os tornados. E provavelmente não vamos saber, sabe por quê? Porque o vento sopra onde ele quer. Nós sabemos muito pouco, a tecnologia que estuda o vento está quebrando cabeça. E nós estamos num mundo onde a tecnologia está avançada, e mesmo assim nós sabemos muito pouco sobre o vento. Sobre a direção do vento, sobre como ele se comporta, para onde ele vem, para onde ele vai. Bom, as pessoas deviam ler mais a Bíblia, porque Jesus já tinha dito isso há 2000 anos atrás. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então ele é imprevisível. E em terceiro lugar, o vento é poderoso. Você não vê, ele é imprevisível, mas ele também é poderoso. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de estar em um lugar onde há uma tempestade, sabem o poder que o vento tem. É assustador. Você já foi pego na rua por uma tempestade de vento? Quem já foi? Dá medo, não dá? Você experimenta quando você vê o poder que o vento tem. É incrível. Né? Nesses casos aqui de furacões, você vê lá naquelas imagens, parece caminhão sendo jogado como um pedaço de papel no ar. É impressionante. O vento é poderoso, ele causa estrago. Lá na Califórnia, a gente esteve lá quando o Bispo Euripides esteve lá com a gente, um dia o pastor Fernando estava contando para a gente que na Califórnia tem um vento todo ano, que todo mundo sabe que ele vem, eles chamam o vento de Santana. E todo mundo sabe que todo ano ele sopra por volta do mês de outubro, mas ninguém sabe o dia que ele vai vir, então fica todo mundo com medo, porque quando ele vem, ele apronta uma bagunça. Ele quebra um monte de coisa, as casas são, tem teto arrancado, enfim, as pessoas tentam se preparar, mas não tem como, porque o vento é imprevisível e ele é poderoso. Então diga, o vento é invisível, imprevisível e poderoso. Agora eu quero relacionar isso com aquilo que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Eu disse para os irmãos no início que o que João estava fazendo aqui era uma comparação. Então eu quero fazer essa comparação aqui para os irmãos. A primeira coisa que eu quero te dizer é: o Espírito Santo é invisível. E por que isso é importante?
Porque isso é uma dificuldade para nós. Para muitas pessoas, o fato de que o Espírito Santo é invisível é uma dificuldade para o relacionamento. Porque nós nos relacionamos melhor com coisas que nós vemos. É ou não é? É interessante porque nós nos identificamos muito com Jesus. Por quê? Porque Jesus se fez homem. Nós nos identificamos com Jesus porque Ele tomou a forma humana, Ele veio à terra, Ele morou com a gente, Ele sentiu o que a gente sentiu, Ele foi de carne e osso. Então, para muitas pessoas, o relacionamento com Jesus tem mais identidade, há mais identificação com Jesus. E até mesmo com o Pai. Sabia por quê? Porque Jesus chamou o Pai de Pai. E aqui é uma coisa muito interessante da gente perceber, porque no Velho Testamento não existe essa distinção entre pai e filho. O Velho Testamento não faz essa distinção. Aliás, o povo judeu, eles tiveram muita dificuldade, até hoje tem dificuldade em entender que Deus é três. Porque para eles dizem, não, nós servimos um só Deus, que é o Deus do Velho Testamento. E o Velho Testamento não faz a divisão de Pai, Filho e Espírito Santo claramente como ela aparece no Novo Testamento. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, demorou 300 anos para a igreja conseguir explicar a Trindade. Porque quando Jesus disse que vinha o Espírito Santo e que o Espírito Santo era Deus, os discípulos aceitaram aquilo de bom grado e eles se relacionavam com o Espírito Santo, mas eles não se preocuparam em explicar isso. Mas como eles viviam dentro da cultura grega, logo os gregos começaram a questionar isso. Como que é essa história? Vocês seguem um Deus só, mas tem um Pai, um Filho que estava na terra e agora um outro Espírito Santo? Espera aí, são três ou são um? Não vou explicar isso aqui hoje, vou só deixar o gostinho, tá bom? Mas a igreja demorou 300 anos para explicar isso para as pessoas. O que acontece é que no Velho Testamento não existia essa divisão. Aí chega Jesus, e Jesus é Deus, e de repente Jesus diz assim, vocês vão chamar Deus de Pai. E quando Deus faz isso, Ele dá para nós uma figura, para que nós pudéssemos nos identificar. Olha, você precisa entender o seguinte, a figura do pai e do filho, presta atenção no que eu vou te dizer agora, ela é simplesmente alegórica. Não existe pai e filho na relação da Trindade. O pai, Deus Pai, não é pai do filho, e o filho não é filho de Deus Pai. Eles são iguais, ambos são Deus. Então isso é uma figura que Jesus nos deu de Deus para nos aproximar, mostrando que o desejo de Deus é se relacionar conosco. E como Deus quer se relacionar conosco, então Jesus chama Deus, Yahvé, de Pai, para que nós pudéssemos ter uma figura com a qual nós pudéssemos nos identificar. Os irmãos estão entendendo isso? Então não existe relação de paternidade e nem de autoridade na Trindade. Nenhum está submisso ao outro. É lógico que quando Jesus estava na terra, Jesus esvaziou-se de si mesmo e veio para a terra. Então Jesus abriu mão de sua glória, ou seja, de algumas manifestações da sua divindade enquanto estava aqui na terra. Por isso, enquanto estava na terra, ele era submisso à vontade do Pai. Mas essa autoridade do Pai sobre o Filho foi só enquanto Jesus estava em forma humana. Porque não existe essa diferenciação de autoridade dentro da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambos são Deus. Todos são Deus. Não existe autoridade entre eles. O Pai não é pai do Filho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então nós temos uma identificação com Jesus porque Jesus se tornou carne. Nós temos uma identificação com o Pai porque Ele foi nos apresentado como Pai. E nós o vemos na figura de Pai. Mas muitas vezes, algumas pessoas não têm uma identidade, uma identificação com o Espírito Santo. Porque Ele é místico para alguns. Eu quero te dizer algo nessa noite. Quero que você guarde isso no seu coração. Assim como Jesus... E assim como o Pai, o Espírito Santo é Deus, Ele é invisível, mas Ele é real. Ele é uma pessoa e Ele quer se relacionar com você.
Você precisa entender isso. Ele é invisível, mas Ele quer se relacionar com você. A Bíblia fala claramente que o Espírito Santo Ele sente. Ele tem ciúmes de você. Ele tem pensamentos a seu respeito. Ele está do seu lado para ajudar. A Bíblia coloca claramente que há um relacionamento que o crente precisa ter com a figura do Espírito Santo. Mesmo ele sendo invisível, ele tem que ser real na sua vida. Como seria se você desse cada passo lembrando que o Espírito Santo está com você? Ele fala, ele ouve, ele é relacional, ele é uma pessoa. Ele é invisível, mas ele é real. Segunda coisa, o Espírito Santo é imprevisível. É a segunda comparação que existe do Espírito Santo contra o vento. O Espírito Santo é imprevisível. Assim como o vento tem vontade própria, o Espírito Santo também tem vontade própria. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Isso significa que o Espírito Santo não pode ser manipulado por nós. Ele não pode ser manipulado. Ele não nos obedece. Ele não segue as nossas regras, os nossos conceitos. O Espírito Santo é imprevisível. Isso significa dizer que se o Espírito Santo é imprevisível, você tem que estar pronto e aberto para ser surpreendido. Porque se você não está aberto para ser surpreendido, o Espírito Santo vai passar e você não vai ver. O que nos impede de sermos impedidos pelo Espírito Santo é a nossa reputação, é o medo daquilo que as pessoas estão pensando da gente, é o medo de passar vergonha, é o medo de fazer papel de ridículo. E eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo não respeita nada dessas coisas. E enquanto você tiver a sua mente, a sua vida presa nessas coisas, o que as pessoas vão pensar de mim se eu dançar? O que as pessoas vão pensar de mim se eu pular? O que as pessoas vão pensar de mim se eu gritar? O que as pessoas vão pensar de mim se eu rolar no chão? O que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer papel de ridículo? Eu quero te dizer uma coisa, enquanto você estiver preocupado com isso, o Espírito Santo vai passar e você não vai perceber. Porque é muito mais importante do que aquilo que as pessoas pensam ou falam de você, é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Isso tem que ser a coisa mais importante para você. Então, se ele tocar em você para você pular, pule. Se ele tocar em você para você dançar, dance. Para você chorar, chore. Para você deitar, deite. Não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo para você. Isso não é algo que eu falo para gerar em você uma disposição de fazer coisas doidas, não. É algo que eu te digo o seguinte, enquanto você estiver mais preocupado com a sua reputação do que com o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus vai ser superficial. Porque o Espírito Santo é imprevisível e ele não respeita os nossos medos de reputação. O nosso desejo de proteger a nossa reputação. Muitas vezes nós queremos dizer ao Espírito Santo o que fazer, mas não funciona assim. Eu me lembro uma vez, nós estávamos na Nação Jovem, nós cantamos uma música, eu lembro até hoje da música, aquela Faz nascer em nós, Senhor, paixão pelo seu nome. Os irmãos conhecem? Faz nascer em nós, Senhor, faz nascer em nós, paixão pelo teu nome. Faz nascer em nós, Senhor. E nós começamos a cantar, a equipe começou a ministrar, e isso estava no início do louvor, e aquela hora o Espírito Santo veio. E todo mundo se ajoelhou no chão. As pessoas deitaram no chão. O Espírito Santo fez, ninguém precisou falar e nem fazer nada. O Espírito Santo simplesmente nos surpreendeu naquela noite. Não foi nada programado, a gente começou a cantar aquela música. E naquele dia, o Espírito Santo estava nessa música. Aí sabe o que aconteceu? No outro domingo eu reuni a equipe e falei assim, ó, o seguinte, vocês vão cantar aquela música de novo. Ok? Funcionou domingo passado, foi uma bênção que vocês cantaram essa música. Então nós vamos orar aqui, quando nós cantarmos essa música, Deus vai fazer de novo e a coisa vai acontecer. Bom, vocês já sabem o que aconteceu, não sabe? Nada.
pessoal cantou e gritou e cantou mais alto e bateu mais forte no violão e na bateria e nada aconteceu. Porque o Espírito Santo sopra onde quer. Ele não pode ser manipulado. A gente não controla o Espírito Santo. A gente não escolhe onde ele vai soprar, de que jeito ele vai vir. Ele tem vontade própria. Ele é imprevisível. Isso significa que Deus quer te surpreender. Você deixa Deus te surpreender? Você quer isso? Imagina se a gente de repente tiver uma igreja loucona, todo mundo meio doido, meio bêbado, do Espírito Santo, lógico. Todo mundo se derramando e buscando, intenso, sem preocupar o que as pessoas estão pensando. E eu só quero é ser cheio do Espírito Santo. Esquece o mundo, e agora sou eu e Deus. E eu quero que o Espírito Santo me pegue, me surpreenda, me leve a lugares onde eu ainda não fui. E por último, o Espírito Santo, como vento, é poderoso. Romanos 8, versículo 11 diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Espírito com letra maiúscula, perceba isso. Está falando do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Foi o Espírito Santo que deu vida a Jesus quando ele estava morto. O Espírito Santo é poderoso. A força que venceu a morte no corpo de Jesus foi o Espírito Santo. Quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, é o Espírito Santo que faz o trabalho. É o Espírito Santo que vai ali onde Jesus está e Jesus ressuscita. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo é invisível, o Espírito Santo é imprevisível e o Espírito Santo é poderoso. Quero ler para vocês o texto de 1 Reis, já indo para a conclusão. 1 Reis 19, versículo 1 a 13. 11 a 13, desculpa. Diz assim: E Deus lhe disse, falando aqui com Elias: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor. Interessante, né? Vento de novo. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Está vendo a imprevisibilidade do Espírito de Deus? E o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa. Sabe o que aconteceu aqui? Elias percebeu que naquela voz ali o Espírito Santo estava. Agora deixa eu te dizer algo aqui sobre esse texto. Esse texto não está dizendo que a voz do Espírito Santo sempre vai ser mansa e suave. Ele simplesmente está dizendo que o Espírito Santo é imprevisível. Naquele dia ele não estava no vento e nem no terremoto, e nem no fogo. Mas com Moisés ele estava no fogo. Em João ele estava no vento. Porque o Espírito Santo é imprevisível, ele nos surpreende. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz. Veio a ele uma voz. O Espírito Santo quer falar com você.
Às vezes nós fazemos um culto e nós planejamos o culto pensando assim, o Espírito Santo hoje vai estar nessa música, e o Espírito Santo não está nessa música. Às vezes o Espírito Santo está na palavra, às vezes o Espírito Santo está num versículo da Bíblia, às vezes o Espírito Santo está numa música. Às vezes o Espírito Santo está no abraço que você recebeu quando você chegou aqui. E quando você recebeu aquele abraço, tudo mudou para você. Às vezes o Espírito Santo está na comunhão entre os irmãos. A gente não controla ele. Cada vez ele se manifesta de uma maneira diferente. É por isso que o Espírito Santo ele é relacional. Nós precisamos nos relacionar com ele o tempo inteiro para que nós possamos estar sensíveis. Porque às vezes o Espírito Santo vai falar com você mansamente. Algumas vezes ele vai te pegar e vai te jogar no chão. Algumas vezes ele vai te pegar com choro, algumas vezes ele vai te pegar com uma música, algumas vezes ele vai te pegar com um texto da Bíblia, algumas vezes ele vai te pegar através da vida do seu irmão. Você tem que estar pronto e aberto para receber o Espírito Santo a qualquer momento. Eu preparei essa mensagem para que nós, a partir de hoje, tenhamos essa disposição de nos relacionarmos com o Espírito Santo o tempo todo, abrindo a nossa vida, jogando fora as nossas defesas pessoais, aquelas coisas que nós usamos muitas vezes para nos proteger, para proteger a nossa reputação, porque eu desejo ver uma igreja apaixonada por Jesus, apaixonada por Deus, apaixonada pelo Espírito Santo, sendo usada, tocada. Eu desejo muito isso, irmãos. Eu quero ver isso na nossa igreja. Eu quero ver uma atmosfera diferente. Eu quero ver pessoas quebrantadas, ajoelhadas, chorando, outros gritando, o Espírito Santo se manifestando. Eu quero ver essas coisas. Você não quer, não? Tem muita gente que pensa assim, fala assim, eu quero só ver, mas não quero que seja eu, não. Mas se cada um de nós tiver esse desejo, e a partir do momento que nós não estivermos mais preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar de nós, o Espírito Santo vai ter liberdade no nosso meio, liberdade de nos surpreender. E eu quero te dizer que o Espírito Santo, quando ele te surpreender, meu irmão, ele é poderoso. Ele entra e ele faz um turbilhão na sua vida. Ele muda tudo. Ele entra como um vento poderoso. Ele é invisível, mas ele é real. Ele é imprevisível, ele quer te surpreender. Ele é poderoso para mudar completamente a sua vida. Feche seus olhos agora onde você está. Mais do que nunca eu gostaria que você fizesse aquela pergunta agora: Espírito Santo, o que você quer falar comigo nessa noite? O que você quer de mim nessa noite, Espírito Santo? O Espírito Santo fala com você. Feche os seus olhos agora e peça: Espírito Santo, fala, ministra o meu coração nessa noite. Sinta-se confortável agora. Sinta-se à vontade agora. Eu gostaria que você tivesse agora essa disposição de ter uma experiência com o Espírito Santo nesse momento. Faça o que o Espírito Santo te pedir agora. Muitas e muitas pessoas precisam nesse momento restaurar o seu relacionamento com o Espírito Santo. O relacionamento íntimo, diário, constante, contínuo. O tempo inteiro de perceber que Ele está conosco 24 horas do dia. Ele está. Ele é invisível, mas Ele é real, Ele é pessoal. E Ele quer ser poderoso na sua vida. Comece a orar agora e perguntar: Espírito Santo, o que você quer de mim? O que você quer falar comigo? O que você quer na minha vida?
Espírito Santo, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais alto. Eu te desejo, eu te quero, eu te busco, eu me abro. Abra agora o seu coração, abra o seu coração, em nome de Jesus. Deus quer nos levar como igreja a um novo nível de relacionamento com Ele, a um novo nível de paixão, um novo nível de busca, um novo nível de sede e de fome de Deus. Deus quer nos levar, Deus quer nos levar. Ele quer hoje, como fez com Nicodemos, nos tomar pela mão e dizer: chega de conhecer sobre, chega de ouvir falar, eu quero experimentar, eu quero que você experimente, eu quero que você conheça. Ele é real, Ele é uma pessoa, Ele quer se relacionar com você. Venha, Ele é como um vento, Ele é poderoso, Ele é invisível, Ele é imprevisível. Ele quer te surpreender, Ele quer te transformar, Ele quer te tocar, Ele quer que você seja completamente dEle. Levante-se agora do seu lugar. Se você puder, se quiser ficar sentado, fica. Eu quero que você se sinta à vontade e livre na presença de Deus agora, nessa noite. Eu preciso ministrar aqui com vocês nessa noite. Eu preciso. E eu sei que muitas pessoas precisam dessa restauração de relacionamento. De dizer: Senhor, eu estava longe, mas eu quero estar perto novamente. Hoje eu quero me ofertar ao Senhor. Hoje eu quero me ofertar diante do altar do Senhor e dizer: eu quero o poder e a presença do Espírito Santo na minha vida de novo. Eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais alto. Eu quero a manifestação do Espírito Santo na minha vida agora. Comece a buscar. Comece a pedir, diga: Espírito Santo, restaura tudo em mim, restaura tudo na minha vida, restaura o meu amor, a minha paixão de seguir a Jesus. Comece a dizer: Espírito Santo, eu te quero, eu te desejo. Comece a experimentar, comece a se relacionar com Ele agora. E comece a pedir: Espírito Santo, me surpreenda, me encha novamente. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você que está aqui, você que está nos ouvindo pela internet, pelo Instagram agora, peça a presença do Espírito Santo sobre a sua vida também. Ele está aqui na presença, nesse culto presencial, mas Ele também está aí na sua casa e Ele quer te visitar nessa noite. Ele quer te surpreender em onde você está. Ele quer restaurar a sua vida e o seu coração. Coloque agora a sua vida diante de Deus e busque a presença de Deus agora nesse momento. Há uma atmosfera nova sobre nós. Há uma atmosfera nova sobre nós. O Espírito Santo está aqui. Experimentamos de Ti, Senhor. As evidências surgirão. Teu Espírito está o Teu Espírito aqui. Nós desejamos.